E aí, oitavo ano, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso assunto, semana passada, América do Sul, seus aspectos naturais, a gente parou aqui na América do Sul com esse mapinha falando dessa área aqui, que é a área mais escura, a parte oeste do continente, onde se concentram as maiores elevações e que está o que a gente chama de Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes nada mais é do que um conjunto de montanhas, que são montanhas de grandes elevações. Então, a gente tem aqui grandes elevações e uma das características da Cordilheira dos Andes é a presença de neve, né? Então, aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes. Provavelmente ela está saindo do inverno, tá? Porque ela está bem com presença de gelo até no seu topo. Aqui é a estrada, por exemplo, e aqui a gente vê a presença de gelo até no seu topo. No verão, ela ainda continua com gelo, mas o gelo continua, fica assim só na parte superior, tá? Porque o topo das montanhas, como é alta altitude, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então aqui, independente se for verão, esse topo das montanhas sempre vai ter a presença de gelo, tá? Cordilheira dos Andes é uma coisa incrível, assim, linda, linda, linda. A gente não tem montanha no Brasil, né? Então ver uma montanha, principalmente com gelo, é uma coisa assim incrível, incrível, incrível. Já tive a oportunidade de estar em alguns países que possuem Cordilheira dos Andes, porque ela está em todo esse território aqui, tá vendo? Cordilheira dos Andes. Isso pega Chile, Argentina, Bolívia, Peru e aqui para cima a gente ainda tem o Equador, Guatemala, mas eu só conheci esses quatro países: Chile, Argentina, Bolívia e Peru, e tive a oportunidade de ver a Cordilheira dos Andes. Essa imagem aqui é, eu não sei exatamente o país, né, porque eu peguei do baixo aqui, mas tenho quase certeza que é no Chile. Ou eu vi uma paisagem muito parecida com essa no Chile, uma coisa incrível, assim, muito bonita. Bom, além disso, né, a América do Sul, em seus aspectos naturais, ela vai ter Serra do Mar, Serra do Espinhaço e Chapada. Essas áreas são áreas de relevo tudo dentro do território brasileiro, tá? O Brasil não tem montanhas, não tem as maiores elevações, mas ele tem algumas elevações. Essa chapada é um relevo, um tipo de relevo, né? Percebam que chapada é como se o topo fosse amassado, tá vendo? A gente tem aqui uma serra, né? Uma montanha com esse pico e a chapada ela é mais ou menos retinha, então é como se você tivesse amassado o topo. Por isso que a gente chama de chapada. A Serra do Mar, que vai ter as quase características de uma montanha, mas ela é menor do que uma montanha. E essa Serra do Espinhaço aqui, que é uma serra, porém, como é uma serra mais seca, ela não de clima mais seco, né? Ela não vai ter esse formato mais pontiagudo como tem a Serra do Mar. Bom, hidrografia. O que é hidrografia? A palavra hidrografia significa hidro, água, grafia, descrição. Então a gente tem aí descrição da água. E, como já vimos, a questão da hidrografia sofre grande influência do relevo. E a Cordilheira dos Andes, a oeste, vai ser a maior influência no caso sul-americano. Dessa forma, os grandes rios que compõem a rede hidrográfica da América do Sul correm, em sua maioria, para o Oceano Atlântico, ao leste. Os rios que desembocam no Oceano Pacífico, ao oeste, vão ser de pequena extensão. Opa, então a gente precisa voltar aqui de novo naquele mapinha. Então a Cordilheira dos Andes está aqui. A maior bacia hidrográfica do Brasil está aqui, ó, na Amazônia. Então, o gelo, que está mais ou menos aqui, né? A Cordilheira dos Andes pega esse pedaço aqui. O Peru está mais ou menos aqui. E aí, a maior bacia hidrográfica do Brasil é a bacia hidrográfica amazônica, tá? Essa bacia hidrográfica nasce do Peru e atravessa todo o território do Brasil. Vamos ver aqui na imagem, bacia hidrográfica amazônica, para a gente ter uma noção melhor. Bom, esse mapa aqui. Tudo isso aqui são rios, tá vendo?
Peru está aqui. Então, a bacia hidrográfica amazônica, que pega toda essa parte do Brasil, ela nasce aqui e vem atravessando todo o norte do Brasil e deságua no Oceano Atlântico. Então, voltando lá, né, a gente tem aqui uma imagem da bacia amazônica, grande extensão de rio, tá vendo? Que vai em direção ao Oceano Atlântico, que fica a leste. Bom, os principais rios, o Rio Amazonas, como eu falei, né? O maior do mundo em extensão e volume de água. O Rio Orinoco, grande importância como via fluvial. Via fluvial é o que serve para meio de transporte. A Bacia da Platina, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, com grande importância econômica na produção de energia com o Rio Paraná e navegações pelo Rio Paraguai e Uruguai, tá? Diferente da bacia amazônica, a bacia platina, o que é a bacia? Conjunto de rios, tá? Então a bacia platina ela é muito utilizada para navegação também. E ela está entre esses países, né? Brasil, Paraguai, Uruguai e também vai pegar a Argentina. Então é possível, por exemplo, você fazer o translado, né? O deslocamento de um país para o outro num rio. Esses rios nem se comparam com esses rios que a gente tem no Sudeste, não, tá, gente? São rios gigantes. Olha só, imagina isso aqui. Isso aqui tudo é rio, porque isso aqui é vegetação, né? Vegetação aquática. Então você tem tudo isso aqui rio. Então você imagina um rio desse tamanho. Então os rios do norte, os rios do sul do Brasil são rios de grande extensão, tá? Muito diferente desses riozinhos pequenininhos que a gente vê aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. O Lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia, e o Rio São Francisco, no Brasil, importante fonte para as populações que vivem na região árida do sertão brasileiro. O Lago Titicaca é um lago que mais parece um mar. A gente vai ver aqui nas imagens, Titicaca. Essa aqui é a imagem de Copacabana, é uma cidade na Bolívia, tá? E aí você chega exatamente aqui para essa cidade e vem para ver esse mar, né? Esse mar, ó, desculpa, esse lago. Então, olha o tamanho da imensidão desse lago, né? É uma coisa assim incrível, incrível. A gente olha do alto e a gente mais acredita que isso aqui é um mar, né? Isso aqui é uma trilha que você faz. Eu já tive oportunidade de ir no Lago Titicaca quando eu fui à Bolívia. E aí você vem, faz essa trilha e você olha, gente, é uma coisa incrível, incrível. Você não fala que isso é um lago, né? Então você tem um meio, você consegue fazer um deslocamento entre o Peru e a Bolívia por esse lago. Então, mais uma vez, que lago que a gente tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Lagoa Rodrigo de Freitas, que é minúscula, né? E aí a gente vai na Bolívia e vê um lago que mais parece um mar. Então, fora do território brasileiro, ou, desculpa, nas proximidades de fronteira com o território brasileiro, a gente tem assim, grandes tensões de água, grande tensão de lagos incríveis, incríveis. Ou até mesmo dentro, como é o caso do Nordeste, né? Do Norte, com os maiores rios que a gente tem no mundo. Bom, e aqui ele mostra a localização de cada um desses rios, né? O Lago Titicaca, que já vai estar aqui Peru e Bolívia, não está no Brasil. O Rio Paraguai, que não que começa no Brasil, mas termina no Paraguai. O Rio Uruguai, a mesma coisa, começa no Brasil e termina aqui no Uruguai. O Rio Paraná, brasileiro. Rio São Francisco, também brasileiro. Rio Amazonas, que nasce aqui, mas termina aqui. Aqui já é o Oceano Atlântico. E o Rio Orenoco, né, que também é um rio brasileiro do norte do Brasil. Então, esse mapa é só para vocês terem noção aonde que fica a localização. E essas listinhas aqui, tá? Essas linhas são os rios. É claro que ele só está mostrando os rios principais, tá, gente? A gente viu lá naquele mapa da Amazônia que tem diversos rios. Bom, esses rios ainda são utilizados para construção de usinas hidrelétricas, tá? Como a Itaipu Nacional, que é uma empresa que gerencia a maior usina hidrelétrica em funcionamento em capacidade de geração de energia do mundo.
e é uma empresa binacional, construída pelo Brasil e Paraguai e se encontra na bacia do Paraná. Usina hidrelétrica, lembra lá dessas aulinhas de ciência, as fontes de energia, até mesmo das aulas de geografia. Então a gente tem aqui um rio, né? Olha o tamanho desse rio. Foi construído uma barragem e essa barragem aqui, ao a água do rio passar, vai girando as tubulações e gerando aí energia elétrica, tá? Bom, na próxima aula a gente continua ainda com a América. Vamos parar por aqui porque essa semana tem feriado, então o conteúdo vai ser menor. Falei até demais, me empolguei, mas mostrei aí umas imagens para vocês que é bem importante para a gente assimilar, tá? Então é isso. Qualquer dúvida é só chamar. Bons estudos.